pessoal, está no ar mais um Backstage do Salas Brasil. Estamos agora imersos já na segunda temporada do Backstage, entrevistando pessoas de vários setores, não só da área de eventos, como a gente fez na primeira temporada. Decidimos, então, nessa temporada, falar com empreendedores, pessoas de sucesso, pessoas que têm um pensamento fora da caixa, que conseguem ter histórias empolgantes e que vão trazer, com certeza, para você algum insight para o seu negócio. Eu acho que essas coisas, de certa maneira, se misturam um pouco, né? A gente que faz evento, a gente quer sempre produzir uma coisa legal, uma coisa interessante para poder mostrar e também falar um pouco da carreira, né? De mostrar um pouco do backstage das pessoas, dos empresários, das pessoas que chegaram lá de alguma forma. Eu acho que é inspirador para você que está aí nos assistindo, né? Então, quero agradecer, já dizendo que não se esqueçam que nós temos nossos programas gravados nas plataformas do Spotify, do YouTube, do Amazon. Então, assistam lá os nossos outros programas também. Hoje estou trazendo uma convidada importada da Fria Curitiba, uma alemã, escritora, empresária, que vai falar sobre um tema absolutamente curioso para mim e talvez para você também. A gente vai conversar um pouco sobre linguagem corporal e falar um pouco do que a linguagem corporal consegue agir e fazer nas pessoas em vários setores da vida, né? Então, Iracy... Agora vamos lá, Iracy Borer. 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 É alemão, é difícil. Iracy Geralmente quando é Borer, difícil. muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo aqui de Curitiba. Veio fazer o lançamento do seu novo livro, chiquésimo, né, de falar isso, né? Veio fazer o lançamento do seu novo livro, veio para São Paulo nos visitar. Acabou de fazer o lançamento aqui esses dias na Drummond Livraria, aqui na Paulista, pertinho da gente. Mesmo. E eu pedi para que você viesse para contar um pouco, não só do nosso querido amiguinho, quanto falar um pouco dessa tua trajetória, falar um pouco dessa tua carreira. But, antes eu queria fazer para você uma perguntinha que eu tenho feito aqui para meus convidados. Eu quero saber se você é uma pessoa feliz fazendo o que você faz. Que ótima Obrigado, pergunta, querido. Osvaldo. Bom, primeiramente, quero agradecer demais o convite, me senti super honrada de estar aqui com uma equipe maravilhosa, né, de apoio que você tem e você que, nossa, está sendo uma honra conversar, estar aqui, um privilégio para mim. Eu que Obrigada. agradeço, linda. Obrigado mesmo. E aí, felizinha? Feliz demais, Osvaldo. Escrever um livro, eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma empresa há 19 anos e eu estava no momento, assim, Osvaldo, que, puxa, minha vida tá tão boa, tá tranquila, tá, né? Tá tudo em ordem. E quem é empreendedor de verdade fica... Se incomoda com isso. Não, peraí, o que tá errado nisso? Aí veio o convite para essa obra coletiva da Editora Gente e foi um momento transformador na minha vida, assim, porque eu nunca sonhei, vou ser escritora na minha vida, mas, assim, eu brinco, é um portal que se abriu e veio para ficar na minha vida. Quanto tempo demora para escrever um livro? Vocês fizeram um livro a quatro mãos, põe mão nisso, né? Sim. Mas todos ali na batuta do João Klepper, né? Kepler, que Mas quanto tempo que vocês demoraram para conceber esse filhinho aí? Olha, foi aproximadamente esse projeto em torno de 5 meses. Desde a concepção, né? Desde que a ideia principal deu início, deu start, foi mais ou menos 5 meses até estar aí lindo, né? Finalizado. Vamos falar um pouquinho dele depois. Mas eu fiquei curioso quando eu estava lendo um pouco sobre você, dando uma pesquisada. A Alessandra, né? Você sabe que ela pesquisa, ela vai. E a gente perceber, a gente olhou e até conversávamos aqui nós dois a respeito dessa tua carreira de exatas, né? Uma mulher de exatas que migrou para os recursos humanos, o entendimento dos gestos, da cabeça das pessoas, da maneira como elas se comportam, né? Para comportamento, né? Posso assim dizer? Exatamente isso. Para comportamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que se deu essa tua carreira? Você, quando você saiu da faculdade, você formou em quê, filha? Fez o quê? É uma ótima pergunta.
Oswaldo, eu gosto de contextualizar a situação. Então, quando eu sou a minha origem é bastante humilde, né? Eu vim da roça, assim, eu vim de sítio mesmo. E na época eu estava com 16 anos, 17 anos, os meus pais, sempre o sonho deles foi ver os seus filhos todos na universidade. E são muitos? Nós somos em 5. Ah, tá. É. Eu também, sim. Então, a família volumosa e numerosa, né? Então, a minha opção de escolha de curso, ela se deu por um nível de corte, qual é o curso que eu consigo pagar? Então, esse foi o meu fator de corte. E o curso que eu conseguia pagar na época era Sistemas de Informação. Então, eu sou formada em Sistemas de Informação, que é a minha primeira formação, né, que foi a minha base de O que a construção. grana deu? Exatamente Mas isso. foi legal? Foi, porque somou muito para minha carreira. Ter essa visão do lado racional e do lado emocional. Eu brinco que eu só estou aqui hoje por conta dessa base que eu tive, sabe? Você estudou lá com um monte de homem, né? Aham, fazer programação, fazer... Pergunta, Iraci, como é que faz um código-fonte? Não faço nem ideia. Agora você não faz Não mais faço ideia. nem ideia. Mas continua. E aí? Aí, beleza, tal. E aí deu um quê? Deu um start, caiu um raio. Na verdade, eu estava fazendo na faculdade mesmo, Oswaldo me via inquietude. Putz, nossa, esse povo aqui é meio esquisito, assim, pensando em comportamento, cada um tem um jeitão diferente. E aí eu já... Tanto que a minha dissertação de final do curso foi o perfil dos profissionais na área de TI. Então, eu já meio que voltei, assim, para essa Sei. área de recursos humanos. Aí comecei as outras especializações, né, outras formações, com foco em recrutamento e seleção. E aí eu finalizei o curso, deu 6 meses depois eu abri minha empresa. Com 21 anos, Oswaldo. Você abriu com 21 anos a 21 empresa. Uma anos. empresa de RH É uma já? consultoria de RH, de recrutamento e seleção específica. Quantos anos se vão? São 19, esse é o É 20º para não ano. perguntar a idade da Não. mulher. Você tem que dar uma Mas tem volta, problema. velho. Mas tem problema. Eu tenho 42, mas a carinha de 9. Com certeza. Mas total É, real. E aí, 20 anos se vão 20 aí. anos de empresa de consultoria. Isso mesmo. Como chama a empresa? É o Grupo Crescer RH. Crescer. E E vocês são em quantas pessoas lá? hoje Só para nós eu temos entender. unidade em Chapecó e Curitiba. Mas Aham. os nossos clientes, eu falo sempre, com a pandemia facilitou muito essa questão do atendimento online, virtual. Então, nós conseguimos expandir Espalhou. muito, né? Sobretudo, disseminar e estruturar a nossa metodologia de trabalho, né? Então, Ah, nós temos uma equipe em Chapecó que fica... Eu falo, nós não temos atendimento ao público, ele é somente com horário marcado, porque o nosso foco, Oswaldo, são clientes, assim, que de maneira mais estratégica, quando eles nos procuram, sabe? Então, quantos profissionais eu vou entrevistar, quantos, não interessa. O que interessa é o resultado que eu vou apresentar para eles, né? Então, só quero falar mais um pouquinho Uhum, da empresa. sim. Aí, essa consultoria, hoje ela está mais focada nos principais, nos executivos. Ela vai... O nosso, eu brinco, eu não sei se é por afinidade de perfil, porque eu brinco que eu vim da roça e eu tenho muito orgulho de falar disso. O perfil de clientes que nós atendemos, né, vem muito em empresas do setor do agro e empresas do ramo industrial, né? Possivelmente aí, eu particularmente eu gosto muito de atender esse perfil de clientes, assim, do setor do A agronegócio indústria e o e a agronegócio. indústria, porque é muito dinâmico, Oswaldo. Sei. Então, circulam muitas pessoas e o processo tem que ser rápido, né? É outra realidade. E eu Esse perfil. conversava com o Volney Faustini, que foi meu Sim, primeiro entrevistado lá atrás, quando eu legal. ainda era muito inexperiente Aham. no podcast. E o Volney, que é um cara que trabalha um pouco esse lado do perfil das pessoas com relação ao perfil do profissional, pensando em para onde que vai esse Uhum, mundo, né, das novas gerações, uhum. aonde que se encaixa, etc. tal, né? E eu queria te fazer essa pergunta assim, o que você está vendo de tão desafiador, né, nesse mundo, pensando nas novas gerações e nesse encontro geracional, já que eu acho que a gente está passando talvez por uma das Uhum. mais profundas mudanças, não é? Profundas e desafiadoras. É, Porque o que eu vejo, empresas estão ainda com os processos extremamente tradicionais e estão com dificuldades de se adaptar nessa realidade. Então, quando você me fala, comentou do Volney, esse é um profissional bastante diferenciado, porque eu não vejo tantos empresários e gestores preparados para essa nova geração, né? E são profissionais. Eu vou pegar um exemplo aqui, Volney, para facilitar o entendimento para todos que estão nos vendo, né? O pessoal da área de TI. Se eu tiver um processo seletivo tradicional,
para contratar e recrutar profissionais da área de TI, eu não vou ter sucesso. Aí eu vou fazer uma entrevista virtual, vou fazer uma entrevista presencial, vou aplicar um teste, vou fazer uma checagem de conhecimento técnico. Não que não possa ter, mas tem que ser muito mais rápido, tem que ser muito mais dinâmico. Então, quando você coloca muitas etapas num processo seletivo, esses profissionais de TI, eles se cansam rápido. Né? Esse é Porque só um exemplo, é né? só um exemplo, é só uma das áreas que está super aquecida no mercado. Né? E são profissionais que eles têm uma capacidade de raciocínio muito rápida e nem sempre eles conseguem verbalizar o conhecimento deles. Né? Então, é Até só... pela característica da Exatamente, pessoa? do Mais perfil da área. nerdzão? Mais É? fechadão. É, sei. Mas é só uma das áreas assim que eu vejo essa incapacidade de entendimento dessa nova geração. E você acha que, então, o próprio profissional de RH tem que começar a pensar um pouco mais, os processos têm que ser mudados, é isso? Eu penso que sim. E vocês estão contribuindo para isso? A sua empresa trabalha um pouco nisso? Esse é o meu desafio, Oswaldo. Sabe por quê? Quando eu falo desse momento que a gente precisa ser disruptivo nesse momento, ou seja, romper com esse padrão tradicional. Eu usei aqui a seleção de pessoas porque é a minha área, né? Mas assim, o grande desafio é a liderança também, que é uma outra área que não é né? Não é a minha área de conhecimento aprofundado. Então, dentro do recrutamento e seleção, o grande desafio é trabalhar a cabeça desses gestores, desses pensadores, para conseguir olhar para o diferente, né? Então, tem essa... É uma palavra um pouco forte, mas na falta de outras eu vou usar um pouco de julgamento quando vê pessoas com tatuagens, quando vê pessoas, né? Então, ainda existe, por mais que seja algo velado, que não se fale, ainda tem muito. Sei. É. Isso é meio complicado. E É. aí, eu acho que a gente entra naquele outro lado, né? Você tem um plus que veio acoplado a você, que é a tal da linguagem corporal. E aonde que é a linguagem corporal, então, entra nessa história? Onde que a linguagem corporal entrou na sua vida ali, né? Porque, você estava naquele momento da saída da faculdade, não sei o quê, Sim. entrou por esse lado do RH, não sei o que, não sei o que lá. Mas teve uma hora que você percebeu que você é sempre uma pessoa muito observadora, né? Espero que não tenha ficado observando muito na minha linguagem. Estou Não, tomando aqui um cuidado. não tem Pra... como, Oswaldo. Ó, Isso... minha mãozinha. Não E tem aí, como. e aí, pior que você percebeu que a linguagem corporal ia ser uma coisa importante, e aí você começou a estudar isso. Como foi? Que momento? Então, eu sempre fui, como todo empreendedor, né, que é o empreendedor que está na veia, eu sempre fui muito inquieta, né? E por isso que quando eu vi a obra, esse título tem muito a ver comigo. Porque O título não foi... foi uma sugestão da editora. Ah, E eu disse, tá. puxa, é isso mesmo, porque só Todos quem é vocês ali inquieto, todos vocês ali são, você de acha? alguma maneira, sim. Sim. Que buscam respostas, né? Que muitas vezes não são, como eu posso dizer... não ficam confortáveis quando não tem uma resposta. Então, sempre estão buscando. Em 2011, eu fiz alguns eventos, né? Eu também venho da área de eventos, mas eventos voltados para a minha área de atuação. Então, eu criei o Feirão do Emprego, eu criei um simpósio sobre desenvolvimento profissional, sempre buscando trazer respostas, trazer inovação. Em 2014/2015, um dos palestrantes que eu trouxe para o evento foi o Eduardo Chiniachik. E aí, no evento, no intervalo, no coffee break, ele me disse, Ira, né? Iraci, ele disse, Ira, você... Eu vou chamar você de Ira. Ira, os mais íntimos é sempre Ira, Ira. então eu fico mais confortável. Iraci parece, Iraci! Quando você faz alguma coisa errada, sabe? Isso aí, Iraci é quando faz errado, então vai ser Ira. Então, ele me trouxe, Ira, eu estou fazendo um curso de linguagem corporal. O que você acha? Sim, não sei. Pô, vindo de você. Eu disse, eu não sei, eu não acho nada, eu estou indo. Quando? E aí, nesse evento, ele trouxe, falando mais sobre a linguagem corporal, dos benefícios dela para a área de saúde, para a área de educação, para a área do esporte. Eu pensei, puxa, mas que coisa legal isso, né? Deixa eu entender um pouco mais. E aí nós fomos andando nisso, e eu quero só trazer um exemplo para vocês, para contextualizar, sabe, Oswaldo? Eu sempre gosto para facilitar o entendimento. Perfeito. Eu estava numa entrevista, né? De trabalho, nesse intervalo, aí depois de fazer o curso, aí eu voltei para a empresa, fiz algumas entrevistas, e um dos profissionais que eu entrevistei, eu recomendei ele para o meu cliente, para a empresa que era meu cliente na época. E aí chegou na empresa, a empresa fez uma avaliação e reprovou o profissional. Eu pensei, puxa, o que
Onde é que eu não estou vendo, né? Onde é que eu estou falhando aqui que eu não estou enxergando o que a empresa enxergou, né? Até para entender qual teria sido a minha falha. E aí a empresa disse, não, ele reprovou na avaliação psicológica. E aí, quando eu fui dar o feedback para o profissional, disse, olha, não avançamos, Saíra. Assim, imaginei que nós não avançaríamos, porque na noite anterior ao teste, eu fiquei a noite toda com meu filho no hospital. Ou seja, ele não tinha dormido. Obviamente, o resultado não seria interessante. Pensei, puxa, tá aí. Eu preciso aprender e levar isso para o meu cliente, porque se eu estou enxergando os benefícios de um processo seletivo feito com essa ferramenta, eu preciso levar isso para o meu cliente também. Né? E aí eu comecei a focar mais a linguagem corporal na seleção de pessoas. Sou a única maluca Não dava que para trabalha. reverter essa, não dava para reverter essa vaguinha lá pro cara falar assim, meu, Não. entrevista o cara de novo, o cara tava mal, velho. Deixa ele dormir Hum, 24 horas. Lembra que nós falamos aquele padrão mais tradicionalista? Sei. É difícil romper isso. É desafiador. E aí vem a maluca aqui, diz, não, porque a linguagem corporal dele está dizendo, tá, o que você está falando? O que é É, essa? o que que O é? que Daqui é a pouco vai linguagem vir. Tá corporal? muito bicho grilinho pro meu gosto, né? É mais ou menos isso. É. E aí eu fui, tanto que eu entrei para a equipe do Eduardo, nós viemos várias vezes aqui para Paulista, fazer gravações, ver as pessoas andando, Oswaldo. E aí você começa a entender que cada corpo tem uma história. Não tem aquele livro O Corpo Fala, né? Tem. É antigo, Aham, né? Hã? é isso mesmo. É. Aquele livro tem alguma coisa a ver, não? Tem. Tem? Quando Eu você li, acho fala, que quando era mais novo. ele Acho que foi eu a li. base de, assim, ele veio para É, trazer luz a esse tema. Então, ele tem muito fundamento. é. E aí nós começamos a fazer esse exercício de treinar esse olhar, de aprender. Não quando eu falo linguagem corporal, é uma ferramenta com uma curva de aprendizado bastante íngreme, né? Então, nós começamos a treinar. Eu precisava ter segurança que essa ferramenta efetivamente iria me trazer resultados. Então, nós treinamos e treinamos e treinamos. Fizemos vídeos de pessoas andando e vai e volta. Porque, no meu entendimento, a linguagem corporal, Oswaldo, ela é uma ferramenta muito completa e complexa. Então, somente quem tem os olhos treinados é que consegue ver tudo que não é falado. Então, perguntava ali para você, perguntaria de novo. Dá para ver, dá para você sentir com quem você está falando num espaço curto de tempo? Vide Dá. um entrevistado, um entrevistado lá, no caso. Hoje você é entrevistada. Eu posso fazer aqui uma análise. Isso é uma das coisas? Só quer desconcertar? É. Sim, Dá dá. para... Hoje, 53% do que nós falamos é o não verbal. 7% somente do que nós falamos é o verbal. São palavras. 38% é o nosso tom de voz. Então, é muita coisa. É muita informação que ela está sendo transmitida que muitas vezes é desperdiçada. Muita coisa. Quando você fala 7% são palavras, ou seja, palavras, O que você realmente palavras. falou. 38 tom de voz. Se tá alto, se tá falando de maneira muito baixa, se tá gaguejando, que talvez eu esteja. Zero. Ou seja, a intensidade da voz, o volume, a entonação, tudo isso está dentro de um pacote que é só o tom de voz. E 53% do que nós falamos é o não verbal. Ou seja, é como eu sento, a expressão dos meus Então, vamos dar um olhos. exemplo. Eu falo alto. E aí? Ah, mas aí eu vou justificar aqui para psicóloga. Eu falo alto porque eu sou italiano, minha família é italiana. É isso. Italianada fala alto e fala com as mãos, que nem eles falam. Fala com as mãos, Com as belo, mãos, não é? Ah, não, mas Oswaldo, não é isso, é porque você... E aí, como que você explica? Na linguagem corporal, essas nuances de que a pessoa pode ser de uma família de uma origem A ou B, ou C, Uhum. isso é levado em consideração? O tom de voz, o volume da voz é um dos fatores só que eu observo. Então, eu Ah, falo, quando eu faço essa análise, eu procuro entender o contexto, né? O corpo, ele só transmite o que nós temos dentro, né? Então, o tom de voz é um elemento. Quanto mais elementos eu conseguir ler, mais assertiva vai ser a minha tomada de decisão. sim. Então, o tom de voz eu vou avaliar, óbvio que eu vou. A expressão dos olhos, óbvio que eu vou. Mas aí eu vou entrar... O Gestual. gestual, né? Por exemplo, se eu estivesse falando com você aqui assim, Eu tava dizendo pra travadinho... Alessandra, quando eu Ah, soube que você vinha, ah, a gente tava falando sobre você, né? O que a gente ia te perguntar, sei. aquelas coisas, né? Aí eu falei assim, meu, Ale, você sabe uma coisa que eu tenho que perguntar pra Ira? Às vezes estou conversando com uma pessoa, ela fica olhando pra mim assim, na minha testa, ela não olha no meu olho,
Ela me atesta. Ela foca Ou ela aqui. dá aqueles olhares assim meio para baixo, ó. E eu tenho uma tendência a não acreditar no que aquela pessoa fala. Exatamente É isso. natural. Meu, por mais que ela esteja honesta e Uhum. sincera, se o cara começar a olhar para mim assim, começar a dar aquelas, Daquelas tem, escapadas de olho. Mas tem muito a ver, tem muito a ver. Eu vou citar um exemplo aqui, mas eu já volto. Eu já puta, quero tirei você complementar. do trilho, Não, né? não, mas não tem problema, É, Oswaldo, porque bora desenvolver o assunto. Eu estava fazendo uma entrevista online. E nessa entrevista, eu precisava que esse profissional tivesse assim bastante energia vital, né? Porque era um cargo de gestão comercial, então tem que ter. O comercial, pegada, é sangue pegada. no olho. É, E aí eu é entrevistava o sangue no profissional. zóio. É. Vai. E aí eu entrevistava o profissional online e ele falava comigo, de repente ele fechava os olhos, assim, 2 segundos. Puxa, isso. E foi só isso que eu percebi, ou seja, só isso. Mas foi essa percepção que me fez tomar a decisão. Esse profissional, quando você fala energia vital, o contato visual, ele é imprescindível. Ainda mais online, né? Porra, que é só o Online. que você tem, né? Exatamente. Então, isso não quer dizer que aquele profissional é ruim, mas para aquele momento, para a necessidade da empresa, eu, Aquela fechadinha de não dá. olho, fodeu ele. Foi assim a cereja do bolo, né? Então foi não, esse aqui realmente teve isso, mas esse aqui confirmou o que eu já estava percebendo. Então a O que expressão, seria? Um cara inseguro, um cara que... ele estava num mundo, estava com algum dilema interno, estava num momento desafiador pessoal, possivelmente. Então, se eu preciso de uma pessoa com energia vital alta, assim, É aquela cabeça sangue nos olhos, aberta, não dá. tá, uma energia focada naquilo, etc, É. tal, e o cara tá fudido em alguma coisa, né? Exato. Então, não, é o que eu falo sempre. E que eu vejo muitos entrevistadores, assim, fazer o julgamento. Puxa, esse cara é ruim. Não, ele não é ruim. Ele só não está no momento bom da vida dele. Daqui 6 meses, isso possivelmente vai mudar. Então, o contato visual, Oswaldo, é onde que nós comunicamos e estabelecemos uma conexão com o próximo, né? Com quem está conversando conosco. E se a pessoa desvia muito o olhar, o pensamento, se ela desvia o olhar, imagina onde está o pensamento, né? Então, quando eu foco, por exemplo, estabeleço um ponto central, Falando assim, eu tô olhando para você porque eu preciso, mas a mas minha eu não mente queria. está em outro lugar. Às vezes É. acontece, às vezes acontece. Nos relacionamentos também funciona? Funciona para tudo, Oswaldo. Funciona para tudo. Eu brinco com as minhas amigas. Pô, você vai lá na... Puta, você deve ser fogo, cara. As minhas amigas, Hein? Ira, o que que você acha? Eu digo, não vai que é É... furada. Mas é que é uma ferramenta que você pode usar para tudo na sua vida, numa reunião de negócio, numa negociação. E quando eu falo quando você aprende, Oswaldo, isso vira parte de você. É difícil, não vou observar. Não, isso tá em você. Não, e outra, você faz de boa, né? Vai tranquilinha, Putz, ele tá? deu esse sinal, deixa eu prestar mais atenção aqui. Sei. Ou seja, vira parte da tua Onde que personalidade. foi que eu te brequei mesmo? Onde você tava? Porque você tava contando justamente essa passagem pra linguagem corporal. Porque, assim, eu quero entender um pouco mais sobre esse teu estudo, né? Uhum. Essa parte mais Sim, teórica. Você me falava ali no backstage sobre os 3 legal. níveis. Sim, Porque, assim, não é só corpo falando, nem isso. essa coisa do olhar, de não sei o quê, do gestual e do Muito carinha que bem. fechou os olhos, tudo tal, né? Ele Vai é muito muito mais mais além, que eu além. já aprendi. Muito Que bem. seria, então, Mira, você pode falar Claro que posso. Eu estudo a linguagem corporal há pelo menos 8 anos. Sei tudo? Tá longe, Oswaldo. Porque é uma ferramenta, como eu falo, ela é muito subjetiva e ela depende muito também de como muitas vezes você está internamente. Porque às vezes eu estou lendo no outro o que está em mim. Então, eu falo sempre, quando o profissional ele vai para a entrevista, ele precisa ser o mais racional possível, deixar as suas emoções lá fora. Porque quando você toma uma decisão baseada na É um emoção, juiz você tem que ser frio, você tem que ser... técnico, sei lá, o que é a você palavra. precisa ser técnico. Porque muitos profissionais, eles estão preparados para te pegar pela emoção. E aí, se você tá assim, meio balançado, às Nem vezes, seria o dia certo de fazer essa não. entrevista, mas às vezes você não tem escolha, né? É. Como o cara lá que fez entrevista com o filho dele, que passou a noite em claro. Exatamente isso. Mas o que eu mais percebo, Oswaldo, são empresários e gestores que contratam baseado pela emoção. E aí são onde cometem os maiores erros, né? Falando dos níveis, que eu acho que é importante a gente estabelecer, clarificar isso.
Eu sou uma estudiosa na área de linguagem corporal há pelo menos 8 anos. E nesses 8 anos, eu brinco que eu sou a única maluca no Brasil a trabalhar linguagem corporal aplicado na seleção de pessoas. Puxa, assim, mas por que linguagem corporal aplicada em seleção de pessoas? O que essa ferramenta ela me entrega? Né? Ou seja, por que trabalhar linguagem corporal na seleção de pessoas? Quando você contrata um profissional, o que você precisa entender dele? Né? Hoje, os maiores erros, considerando o quê, Oswaldo? Os maiores erros, eles são porque a maioria das decisões são tomadas pelas habilidades técnicas e os grandes motivos para a decisão, 95% das demissões são causadas por Demissões ou habilidades... admissões? Admissões, Ah. habilidade técnica, experiência, né? E as demissões, 95% é por comportamento. Então, onde é que está o erro disso? Na hora de contratar. Da contratação. Então, quando eu falo de linguagem corporal... Mas mesmo assim, pode ser que tenha um gap aí, que o cara foi demitido depois de 10 anos, e aí... ou 5, não, sei lá. Pode ser, pode né? acontecer, mas eu falo nesse intervalo aí de 1 ano. Nesse intervalo de 1 ano, para mim, eu considero um erro de contratação. Sim, se for num intervalo curto, sim. É muito tempo de treino, o investimento, eu falo, não é só financeiro, tá longe de ser financeiro, mas o investimento de tempo e de treinamento, ele é muito maior. Então, quando eu estou atenta a contratar profissionais com habilidades comportamentais afinadas com a minha empresa, que estão no mesmo nível de padrão de valores, de crenças, né? Aí a chance de dar certo é muito maior. Então, essa ferramenta, ela consegue fazer essa análise na hora da entrevista. E ela é muito mais do que a sua postura, Oswaldo. Nós falamos aqui dos olhos, nós falamos dos braços, né? Não falamos de pescoço nem nada disso. Mas a postura... Mas tem, óbvio. Que eu te falei lá do cara, que é um posturão assim, feito eu. Os 3 níveis, quais são? Só que é um nível de tensão inconsciente. O primeiro nível é a postura, que é o visível, que é o mais fácil de ler e interpretar. O segundo nível é entender como os nossos traumas estão impressos no nosso corpo. Por isso que eu falo, não tem corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele fluido, sem traumas, que até hoje eu não vi. É desafiador. Então, o segundo nível de leitura é entender... Corpo físico mesmo, tá falando? Corpo físico. Às vezes é aquele pescoço mais encurtado, aquele ombro que sobe, ou o ombro que está lá embaixo. Não, mas o meu é perfeito. Vai. Seguimos. Então, são os traumas. O que é um trauma? É um padrão de crença, é uma linha de pensamento. Depois eu quero falar como começam os traumas, tá, Oswaldo? Que eu acho que é importante. Então, é essa leitura de, por exemplo, o que é um peito fechado, né? Arcado, ou o famoso peito de pomba, aquele peito estufado. Né? O que isso tudo significa? O que isso quer dizer do padrão de crença? Qual é o valor do profissional? E o terceiro nível, que é bem legal, é entender a sintomatologia das doenças. Isso é bem legal, viu? Eu estou estudando muito. Que é entender. E aqui eu quero trazer um exemplo, Oswaldo. Você bebe de que fonte? Lá fora? Onde são os profissionais? Onde são os... Olha, é que linguagem corporal é por isso que eu tive essa motivação de escrever um livro, porque referência bibliográfica são poucas. O que eu imaginei. E aí você vai ver o meu próximo livro, hein? Vamos ter um próximo livro. Só seu? E aí, uma obra própria. E aí eu vou conseguir detalhar mais esses 3 níveis. Se você não vier falar aqui, você tá ferrado. Óbvio que eu vou, Oswaldo. Ok. Eu vou dizer, Ale... Tem um livro aí. Tô aqui. Tô chegando. Tô aqui. Vai. E esse terceiro nível é... Das doenças. Das doenças. Então, esse é muito desafiador porque eu consigo entender a minha autoimagem, né? Na seleção, em que momento que entra isso? Eu estava com um cliente num momento desafiador, que é um momento de recuperação judicial, e esse cliente me pediu um gestor financeiro. Então, eu entendo que um gestor financeiro numa empresa que está em RJ, o cara tem que ter um nível de suporte à pressão. Exatamente isso. Porque vai ser o cara mais visado da empresa. E nessas entrevistas, eu entrevistei um profissional que eu questionei, assim, só que o entrevistador ele precisa ser muito sutil. Eu não precisava. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Ou o que te levou ao médico pela última vez, né? E eu, assim, bem descarada mesmo, eu perguntei para o profissional e ele respondeu. E ele me disse assim, eu fui motivado por uma gastrite. Você ferrou. A nossa entrevista termina aqui, querido. Tenho passado bem, né? Eu tenho que falar pro cara, meu...
o cara é gestor financeiro, o cara já tá fudido de estômago, Ó, né? tá vendo? O que que é a gastrite? É as nossas emoções que, de alguma maneira, nem sempre a gente consegue digerir bem. Mas a gastrite é pela vida toda? Não. É uma fase que ele estava. A minha, por exemplo, dura 30 anos, mas beleza. Não devia ter Vamos falado isso, falar porque depois você vai sobre me isso? julgar. Porque quando você entende quais são as emoções que você não está processando, você fica mais fácil você, não falo curar, mas é entender Aliviar, a né? emoção que está por Aliviar, trás disso. Exatamente isso. sim. Qual é a emoção que está por trás da causa dessa gastrite? Então é esse o olhar. Sei. Legal, né? Não, é legal demais. E isso fez com que você se tornasse, vocês, na verdade. Eu ia perguntar uma coisinha aqui. Você se tornasse uma profissional mais completa. Mas Exatamente quero saber isso. o seguinte: lá na Crescer, Uhum. Crescer, né? É o Grupo Crescer RH? Esse mesmo. Lá na Crescer, outras pessoas fazem essas entrevistas, etc. Exatamente São isso. psicólogos, são profissionais e tal, né? Sim, Elas também, de alguma forma, têm essa habilidade da linguagem corporal incutidas, treinadas por você, tem que ser. É, só sempre que treinadas por você. sim, só que nesse nível ainda da sintomatologia das doenças eu ainda não cheguei lá, mas é o meu próximo desafio. Né? Mas eu preciso. Só que quando você pensa, puxa, Ira, se eu vou fazer uma entrevista, aí eu tenho que analisar a linguagem corporal. Vai demorar muito? Não vai. Nessa conversa Você viu aqui. que foi a primeira coisa que eu te perguntei Aham, lá, né? não, não Nessa demora. conversa aqui, me interessou muito isso. O que você dizia? Nessa conversa eu já É, consegui perceber muita coisa. Então, só por quê? Porque eu tô com um olhar treinado. É esse o pulo do gato. Ah, mas vai demorar muito. Vai demorar muito para você aprender. Mas depois que Alessandra, você aprende, fica nós vamos muito mais rápido. Mas tem o segundo podcast aqui, mas você só eu e ela, vocês vão sair da sala e ela vai dizer, Vamos conversar vamos depois? conversar depois, já vai pegar na minha gastrite. Então quer dizer que a Crescer, ela tem um algo a mais, né? Ela tem, o plus da empresa é o que você vende, né? Para o teu Exato. cliente, para a tua carteira de clientes, é que vocês são profissionais, talvez com um É, algo a mais ali. exato. Só que sabe qual é o nosso desafio, Oswaldo? É que a outra ponta também tem o mesmo nível de entendimento. E hoje o mercado não está tão preparado para isso. Então, aí eu estou no momento de criar, de desenvolver formações para treinar quem está lá na outra ponta, fazendo a última entrevista, ou quem está decidindo pelo Oswaldo, pela Iraci ou pela Alessandra, que consiga ler, que consiga enxergar o que eu estou enxergando. Né? mas Então, fazer esse desenvolvimento. fazer uma volta aí, Sim, né? sim. Eu preciso desenvolver quem está na ponta para que ele também decida com mais segurança, né? É, e o que que o... Tô curioso para saber essa história do livro. Hum. E o que que o livro... Primeiro deve ser uma delícia escrever um livro, né? Morrendo de Nossa, inveja aqui, né? Você tá Oswaldo. vivendo esse momento agora, né? Uhum. Tá voltando para casa com o filhinho na mão, Nossa, pela primeira vez, fizeram todo esse trabalho lá na Drummond, né? foi Assinatura e tal, lindo. foi noite de autógrafos, né? Maravilhoso, né? Aham. Foi... É como Meus falam, amigos né? disseram que estava lotadaço, Tava, foi um foi incrível. espetáculo, né? Foi. Foi muito bacana. Eu quero saber, então, o que que você... Qual está sendo a tua experiência? Como foi a experiência de escrever? Eu acho que essa minha história, ela, em 2018, eu sentia falta dessa referência bibliográfica. Eu já sentia, assim, essa vontade no meu coração. Pensei, nossa, mas escrever um livro é difícil. Nossa, mas não vai dar agora. Ah, deixa para depois. E aí chegou uma hora que a hora chegou, né? E foi uma delícia escrever. A sensação que eu tenho que eu nasci para isso, esperando esse momento da minha vida. Então, uma realização, assim, inenarrável. Não existem palavras para expressar o meu sentimento. Porque eu tenho muita facilidade com a escrita, Você né? tem? Muito mais, muitas vezes, do que com as palavras, assim, mas aí eu estou em fase de desenvolvimento, porque para chegar onde eu vou chegar, eu preciso desenvolver a oratória e tá tudo certo, eu entendi isso e bora lá. Mas o livro, ele vai trazer Acho que eu tô esse indo embasão. bem. Você está. Obrigado. Porque se Mas é um você está dizendo desafio. que você não tem uma boa oratória, o que que vou dizer de mim? Mas é o que eu falo sempre, né, coração? Todos nós temos os nossos desafios, né? Por isso que eu falo que não existe corpo perfeito. Todos nós temos os nossos traumas, temos as nossas histórias. Você sabe que vou contar algo que talvez se torne público, mas eu estava num programa de desenvolvimento de recrutadores em
2018, 2019. E esse projeto me levou, eu fui chamada para o Job Madrid e depois, no ano seguinte, para o Job Barcelona. E a conferência que eu fui dar para profissionais foi a maior conferência do congresso. E quem estava nesse congresso? As maiores empresas de Espanha e Joe, a menina lá da roça, lá do interior, lá do sítio. Que show. Foi muito legal. Só que o que Uhum. aconteceu comigo depois? Eu travei. Depois? Depois do evento, eu travei. Eu não Que, consegui coluna? mais... Não, O quê? a voz. Ah. Então, quando eu falo, todos nós temos os nossos desafios, Ah, Osvaldo. porra, também era o desafio que você passou, né? Foi, mas foi muito legal? foi muito legal, foi muito legal. Mas assim, não, eu não vou dar conta, isso aqui é muito grande, eu Ah, não... com Não, certeza, peraí. imagino. Qual é o teu propósito de vida, Iraci? Você veio para ficar escondidinha, quietinha? É, Não, é. é muito maior. Então, o livro, eu sinto ele como um chamado da minha alma, assim, é o meu ponto de encaixe no mundo que vai me levar onde eu mereço estar, mas não pela Iraci. Não é um ego, Não, não não, é ego. não. É porque eu quero compartilhar tudo que eu aprendi, Osvaldo. Porque não é ego, não é nem por dinheiro. A motivação está longe de ser dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, É, eu fico fazendo o que eu estou fazendo, tô bem. Mas é de levar esse conhecimento para mais pessoas, de compartilhar o conhecimento. Essa é a isso. minha motivação. E isso, o livro tá convergiu, Ele assim, é um né? canal que ele vai Ele é chegar para mais um dos pessoas. canais. Exatamente isso. Esse nosso aqui, bate-papo, coisas Aham. desse tipo também, né? De você poder, de alguma forma, falar um pouco sobre o tema, não é? É. É bem legal. E eu quero saber, assim, Uhum. falando um pouco de negócio, né? A Sim. expansão que vocês tiveram, que você teve lá na Crescer e tal, né? Você acha que um profissional, eu não vou só falar de um profissional que você está contratando lá, mas uma empresa, tal, tudo, para que ela tenha um pulo do gato, para que ela tenha um crescimento, Uhum. ou para que ela consiga algo diferente. Quando eu digo a empresa, é os profissionais. Ela aplicar alguma coisa da linguagem corporal, onde que você vê a relação do crescimento dos negócios com a linguagem corporal, tal, tudo. Estou pensando mais Em no business, né? em business, é. Eu diria que, assim, sem sombra de dúvidas, essa ferramenta, ela melhora em 70% os resultados. É muito? Poderia ser 90%? Poderia. Mas por que esse gap de 30%? Porque o gestor, muitas vezes, não está preparado para enxergar. Mas das indicações que nós fizemos, 70% delas, elas têm sucesso. Só que nós temos um trabalho maior ainda, que é desenvolver a outra ponta. Então, o nosso trabalho primeiro é entender um pouquinho do perfil da empresa, entender um pouquinho do perfil do gestor, né? Quem vai ser o supervisor imediato do profissional. A gente precisa ter esse Então, entendimento. mas é só sobre o ponto de vista do RH. É isso? Porque é só ficar mexendo com as peças? Não sei se entendeu? Porque assim, eu quero... Fale mais. Não, eu quero assim saber... A minha empresa precisa... A minha empresa. Aham. Eu quero implantar de alguma forma alguma das coisas, alguns dos processos que vocês nos sugiram para Uhum. que a gente consiga melhorar os nossos relacionamentos Legal. interpessoais, os relacionamentos com os nossos clientes. A gente que é do mercado de eventos, que está sempre Uhum. desfilando e indo aos palcos e falando com clientes, a gente tem muitos clientes estressados. O nosso negócio é um negócio estressante, Nervoso. né? Nervoso, né? Fazer evento e estar participando de evento é sempre uma coisa muito nervosa. Então tem que ter uma equipe com uma certa inteligência emocional Uhum. e etc tal. O que eu quero entender é onde entra, se é que entra, né? A Iraci, onde que entra a crescer nessa história. Sabe onde eu desejo entrar, Ah, Osvaldo? É treinar a pessoa que faz as contratações. É treinar quem faz a entrevista aqui. Para que vocês tenham essa autonomia. Que seja um profissional, ou seja, que o profissional que vocês vierem a contratar seja uma indicação, que seja uma, né, indiferente de ser a origem, né, desse profissional, que vocês contratem com segurança. Então, o que eu quero é desenvolver esse profissional que está fazendo a última entrevista. Porque então, mas senão o é que sempre um passo acontece? antes, né? É um passo É um passo antes. antes. Porque eu posso ter isso na minha empresa, eu tenho isso, eu posso te oferecer. Mas se chega aqui o profissional e você não lê, o meu trabalho, eu preciso das duas pontas desenvolvidas, né? Então, eu tenho essa análise, mas eu preciso que você enxergue o que eu estou vendo. Esse é o meu
Meu grande desafio. E você acha que estamos no caminho? Estamos. Talvez pensar em alguns eventos também que fale Sim. com o setor. Você tem pensado alguma coisa nesse tipo? O que eu quero saber também de você é isso. Se você, por exemplo, já pensando para o ano que vem, se você está pensando em alguma... Já que você está falando em expansão, eu não sei quando sai o seu próximo livro, mas... Em talvez, breve. vamos imaginar no próximo ano, talvez, no segundo semestre? Sim. Já estou pondo uma É data? o segundo semestre. É? No início do segundo semestre. Então, e mais o quê no próximo ano, já pensando em disseminar um pouco mais? O próximo livro, dando spoiler aqui, ele vai conter, sobretudo, eu quero que esse profissional que precisa contratar, que o livro seja uma ferramenta, mas também que ele participe das formações que eu vou dar. Ou seja, essas formações, Oswaldo, essas mentorias, elas são de 2 dias. Então, eu vou descer num nível de detalhamento muito maior, né? Falando sobre os níveis, sobretudo, como contratar, como fazer perguntas inteligentes, Oswaldo. Hoje tem muito entrevistador que não sabe perguntar, que vai no básico, e aí o profissional já está no automático e responde o básico, e aí você não vê nada de diferente. Então, Não chega a conclusão nenhuma. não chega a conclusão, porque, assim, não saiu da zona de conforto, né? Então, é preparar. Eu vejo que o grande desafio hoje é preparar quem está fazendo entrevista. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira entrevista de emprego foi num jornal, né? Porque eu sempre fui publicitário e tal. Legal. Mas eu ainda era moleque. E eu fui trabalhar num jornal, na Folha de São Paulo, aqui de São Paulo, né? E eu fui trabalhar na área de publicidade. E era, tipo, atender clientes e tal, anunciantes. E a Sônia, que é a Sônia Santos, que era a nossa gerente, que era uma mulher poderosa na época, tudo, ela sentou comigo, ela sentou e falou assim: você veio para entrevista? Eu falei: sim, vem. Você não tem o menor cara e jeito de que vai conseguir trabalhar aqui com a gente, com essa carinha aí? Pelo amor de Deus, só um minuto que eu vou pegar uma água e um café, eu já volto. E ela foi e me deixou lá, dizendo assim, falou: meu, some daqui. A mulher demorou, sei lá, 10 minutos para voltar, foi fazer outra coisa. Eu vi ela passando, etc, tal. E você ficou lá, Ficou sentadinho. lá. Eu tinha me cagado umas 3 vezes lá. Falei: meu, sei lá. Bom, faz ela, parte. ela de alguma forma me contratou, mas eu não lembro o que eu falei, porque, meu, deu um trauma, deu um terror e tal, né? É porque você falou de tirar as pessoas da zona de conforto, provavelmente ela queria Ela que eu me fez isso. rebelasse. Hoje tem outras formas. Então, mas ela era bem loucona. Depois eu vi, ela foi ser Faz nossa chefe, sentido. tá? Mas ela era muito boa no que ela fazia, assim. Porque ela era aquele cara de sangue nos olhos que você falou, entendeu? Só que... E ela fez isso comigo, né? Então, e tirar, acho que as Interessante. pessoas... tirar as Tirar da pessoas... zona de conforto. Um exemplo que eu estava, nesse mesmo processo que eu estava de gestor comercial, a empresa me falava, vira assim, o sangue nos olhos, preciso de alguém que venda, eu preciso de resultado. E aí, quando eu questionei os profissionais, isso tudo online, tá, Oswaldo? Me conte sobre o resultado que você teve na última empresa ou na empresa que você está. Tinha gente, Oswaldo, que os caras começaram a se mexer na cadeira. Assim, se ferrou, né? Ou seja, tá desconfortável esse assunto. Se tá desconfortável, é porque talvez não estava conseguindo entregar. Aí temos um ponto de atenção, né? E aí tinha gente que continuava aquilo, não, foi pá. mas tem muito rato de entrevista, né? Tem. Hã? Tem. Tem muito, né? Ainda mais comercial. Você é dessa área. Comercial dá uns puta nó em pingo d'água, né? Mas quem muito fala, pouco entrega, né? É o que eu falo sempre. Tem muita Tem que iniciativa. ter muito. Como que é? Quem muito fala, pouco Não, entrega. e o ditado, tem muita iniciativa e pouca acabativa. É isso aí. É isso mesmo. Então, quando você faz essa provocação de perguntas mais inteligentes, você consegue ter outros resultados, né? De sair do padrão. Eu lembrei. Tinha até escrito aqui. A Alessandra me falou ali que você também já andou fazendo umas palestras, cursos, Sim. bastante coisa e tal, né? Sim. E aí você fala da linguagem corporal? Falo. Eu falo porque é uma ferramenta, é só importante deixar claro aqui para todos, que é uma ferramenta que ela não substitui nenhuma, mas ela complementa todas, Oswaldo. Então, é uma ferramenta poderosa para você tomar decisões. Então, eu trabalho, o meu foco maior é nisso. Assim, eu não desconsidero nenhuma ferramenta, mas eu chamo a atenção e trago à luz essa ferramenta e a possibilidade de resultados que ela pode trazer para o processo.
E como é que tá? E como que é a adesão disso nos cursos? Como tem sido? Ai, linguagem corporal, como assim? O que você está falando? É, Então, ainda tem muito a ser desmistificado. Por quê? Quando você fala linguagem porque corporal, os caras acham isso místico. Você, usando essa, é. a tua mesma. Hã? Aham. Ah, porque tem muitos. Você já. Tem muita gente que treina, né? A linguagem. Ah, vou treinar, eu tenho que ficar sentado assim, não sei. E dá certo? Eu não Um confio. pouquinho dá, né? Ele dá, Hã? mas. É fake, né? Pro cara dar uma É, mentidinha. Que nem é. eu estou aqui o tempo inteiro fazendo um fake, porque a Alessandra me orientou. Tá não, tá não. Esse é o jeitão do Oswaldo. Mas eu não acredito que possa ser treinada, porque nós só expressamos o que nós temos dentro. A postura, ela pode ser treinada, mas quando, por exemplo, eu estou no palco, eu preciso, né? Eu preciso desenvolver algumas habilidades. Mas a partir do momento que eu relaxo, é como se eu soltasse. E aí é que eu começo a transmitir uma mensagem incongruente. Sabe quando você vê uma pessoa falando, mas puxa, mas tem alguma coisa. Quando você quando a mensagem que você recebe não te passa segurança e confiança, possivelmente foi algum deslize que a pessoa deu, ou uma distorcida de olhar, ou uma postura. Então, quando tem mensagem incongruente, é que possivelmente foi treinado. Quando eu falo postura, isso, sabe? Sobretudo de postura. Um político, nesses debates políticos, Porra, é e um, é aí? um exemplo claríssimo disso, né? Você Então, consegue. todos eles estão treinados. Eles estão muito treinados Estão ali. muito treinados, mas para um olhar atento pega. É você ver quando é treino e quando ele desliza. Eu quero saber como é que está seu olhar, assim, pensando no próximo ano. Eu já sei que você tem Uhum. o projeto do livro, eu já sei que você está sempre com uma cabecinha de empreendedor aí pensando em coisas novas e tal. Primeiro, um olhar mais macro, se você está confiante, né, no ano, de maneira geral. A gente veio de uma ressacada aí de tantos Uhum. problemas que tivemos. E eu quero um olhar seu. E segundo, o que você está pensando em fazer de diferente aí para o próximo ano, já que a gente grava aqui nesse finalzinho de 23, né? Sim. O que você acha? Como é que vai Olha, ser? 2024, eu acho que o que já é forte vai se fortalecer mais ainda, Oswaldo. Eu atendo, felizmente, eu atendo um segmento que é um segmento muito dinâmico, Que é o agro, que é o agro e as as indústrias, indústrias. né? Então, as indústrias, eu senti uma retração nesse ano, senti. Mas é um mercado que eu falo, eles andam por si só. O setor de eventos é um outro setor que gira muito, o setor de tecnologia também. Então, o ano de 2024, ele só vai fortalecer quem realmente estiver preparado, quem se preparou muito tempo. Esse Eventos vai bem, obrigado, vai né? ótimo, eu tenho certeza que sim. É. Então, vai fortalecer quem realmente se preparou, Eu não estou me Oswaldo. mexendo aqui na cadeira porque eu estou muito desconfortável. Tensiona, É porque a cadeira ela está me jogando para frente, tá? entendi. Queria falar isso para Oh, mas tem um você. segredo, sabia? Quando você, mulheres, né? Se sentou, se quiser ficar com uma boa postura, dá uma cruzadinha de perna e Eu fica estou com a de perna boa. cruzada, mas não podia falar, porque você pode interpretar. Se você cruzar a perna, porque. Ah, não sai mais, é isso? A mulher fica Ela elegante. fica, o ombro fica no lugar que deve estar. Puta, nós temos Vamos muito que aprender espertinho. aqui, ela depois da entrevista. E aí, eu pensava que. Os Você tem, projetos, né? é, O projeto realmente de 2024 é desenvolver outra ponta. Oswaldo, que eu vejo que eu possa compartilhar esse conhecimento e fortalecer, seja o meu você vai cliente, fazer sozinha? por quê? O É, que você é. tem em mente? Não, eu posso ajudar com certeza. Mas eu pensei na equipezinha lá. O pessoal, você tem um pessoal já preparado para isso? É muito você mesmo, sentando com as pessoas, ou conversando, ou falando nas palestras, falando nos cursos, É, nas mentorias, talvez? É, sou eu, a princípio, que estou encabeçando esse projeto. sei. Mas aí eu estou formando multiplicadores, Ah, né? A entendi. intenção é essa. Perfeito. Depois a gente conversa. Tá Aí eu bom. quero saber o seguinte: referência. Existia uma referência, uma pessoa para Já falei dele você. aqui, né? Eduardo Ah, Chinachique, o é chique. que foi, que foi um divisor de águas na minha vida. Trazê-lo ao evento, assim,
foi normal, né? Mas, assim, conhecer ele e todas as possibilidades, ele me abriu o mundo para muita coisa, assim, para um olhar um pouco diferente. Ou seja, Quanto ele tempo me faz tirou do isso? micro para o macro. Quanto tempo faz isso? 2015, 7 anos. Então, ele me tirou de um mundo Qual que é a confortável. idade do China Chique hoje, você acha? O Eduardo, uns 55, 60, talvez. Então, eu tenho uma admiração profunda por ele, um agradecimento imenso, porque se eu estou aqui hoje é por conta dessa provocação que ele me fez. E eu aceitei também a provocação, né? Com certeza. Mas foi A oportunidade passou e você... isso. ele Uhum. também vai se tornar, aqui nas minhas perguntinhas, a referência Sim. para você no ramo, não? Porque a gente falou de como sendo referência única, você não quer citar apenas ele, né? Como referência. Vale pai e mãe? Vale muito pai e mãe. Eu falo sempre, muito do que eu sou, eu devo a eles, né? Nós morávamos eu brinco, eu não sabia até os meus 11 anos de idade, eu não sabia o que era uma bala, o que era, né? Absolutamente nada. Então, não tinha energia elétrica. Então, de onde eu vim, para quem eu sou, é porque a base estava muito forte em casa. Então, eu falo sempre, quem são os teus coaches de vida? Foram os meus Pai, pais, mãe. pai e mãe. Então, muito dos valores de quem eu sou, eu devo a eles, sem dúvida alguma. Muito, muito bonito isso, né? É. E tu te arrependes de alguma coisa? Tchê. Quem nunca? Quem não, né? Mas eu já tive algumas respostas aqui perguntando É. isso de bem diferentes, assim, né? Mas às vezes a pessoa fala, sei lá, não sei, eu quero saber de você. Se você tem alguma... Algumas Hã? decisões tomadas na É, vida, é, algumas né? escolhas, É, algumas pessoas que às vezes não condiziam com a minha busca, né? Profissionais, algumas decisões erradas que eu tomei na empresa também. Então, algumas coisas, mas que de alguma maneira fortaleceram. isso que eu ia perguntar, mas no fim acabam sendo experiências boas, porque No final, sim. No meio, assim, fica, é, fica confuso, mas é, a soma final, vai, ela é piora para positiva. depois melhorar, É você isso, acha que é é isso? desse jeitinho aí. Entendi. E aí, o que que eu quero? É que você fale um pouco sobre, sei lá, uma mensagem, aí, se você puder dar uma mensagem otimista para essas pessoas que vão tentar entender um pouco mais sobre linguagem corporal e saber um pouco mais das suas redes, de repente. Legal. Você tá nas redes sociais, você Tô. é ativa, não? Eu tô ficando ativa, eu tô ficando mais ativa nas redes sociais, porque eu era muito dos bastidores, né, Oswaldo? É do Então, backstage. é isso mesmo, do E- backstage. é, é, É e, lindo. e- Então, o meu desafio, ele tá sendo mostrar e compartilhar um pouco mais do meu conhecimento, mas aonde você vai fazer? Você vai abrir um canalzinho no YouTube? Já eu tem? já tenho no YouTube, Ah, o Instagram é o que eu mais estou movimentando, tô começando a mexer agora no TikTok, ainda não sei direito, mas enfim, ah, vou aprender, porque é uma habilidade técnica e técnico a gente desenvolve, né? sim. Então, o meu propósito maior de estar nas redes hoje, que até 3 meses atrás meu Instagram era fechado, assim, que, né? É. Mas, assim, tem uma mudança de mentalidade. Mas é mais do que tudo levar Depende, conhecimento. dá para fazer uma coisa de perfil mais pessoal e mais profissional, não sei. Não, hoje em dia é uma coisa só. É. Não, dá muito trabalho, Ah, muito. Não, não, uma Eu coisa também, só. eu também acho. Mas mensagem, Oswaldo, tem uma coisa que eu diria, que é uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás. Qual é o meu sonho? Né? Qual é o teu sonho? Né? Qual é o teu ponto de encaixe no mundo? E quando eu consegui essa resposta, quando veio no meu coração essa resposta, Oswaldo, parece-me que um portal se abriu, sabe? Parece que as respostas e tudo, a minha busca, parece-me que tudo fez sentido. Então, para quem está nos assistindo, eu acho que é importante ter esse questionamento, né? Qual é o teu ponto de encaixe? O que te deixa feliz? Foi a sua primeira pergunta aqui, né? Você é feliz hoje com o que você faz? Então, acho que essa é uma pergunta muito pertinente que hoje as pessoas estão meio no automático e que precisam fazer, né? Por exemplo, o meu ponto de encaixe é entender como a linguagem corporal pode beneficiar os resultados nas empresas, nos negócios, em relacionamentos, né? E também eu quero chegar no nível de trazer algumas respostas para as pessoas, mas, sobretudo, não a resposta pronta, mas que elas possam se autoanalisar. Aconteceu comigo nesse projeto, Oswaldo. Eu estava 3 meses atrás, começou uma dor no joelho, do nada. Pensei, da academia, né? Acho que peguei muito pesado no supino. Eu pensei, deve ser da academia. E eu pensei, Iraci, coração,
bora aplicar o que você aprendeu? E aí eu entendi, puxa, eu entendi. A dor no joelho, para mim, o que quer dizer? É o medo de cair, é o medo de não dar certo, é o medo de não dar conta. E quando eu entendi isso, Oswaldo, a dor sumiu. Né? Então, eu quero levar essa mensagem para as pessoas. Esse é o meu desejo, assim, a médio e longo prazo. Trabalhar a autoimagem. Né? Como eu posso melhorar? O que está acontecendo comigo? Porque as pessoas estão tão no automático e não se dão conta. Né? Muito bom, querida. Olha, Hum, eu quero te agradecer que... demais por você ter vindo. Nossa, eu que estou feliz demais aqui. E acho que essas palavras foram muito legais, entender um pouco mais da linguagem corporal. Acho que você tem obrigação de trazer um pouco mais dessa cultura para a gente falar um pouco do seu segundo livro. Uhum. Eu Em quero breve. convidar os nossos ouvintes aqui para... Hum. Onde é que tá? Onde é que vende o livro, hein? Olha, ele está chegando nas principais livrarias. A Livraria da Vila já tem, a Livraria Travessa está chegando, mas está chegando nas principais no Brasil todo. A super editora, a super e eficiente editora Gente está organizando isso tudo. Gente, é uma pergunta que eu faço. Qual é o seu ponto de encaixe no mundo? Então, eu acho que aqui os inquietos por natureza vão mostrar um pouco dessa inquietude e te dar alguns caminhos para que você possa entender um pouco mais como funciona, no caso da Ira, a linguagem corporal. Então, convido vocês, nas principais livrarias, a comprar os seus Inquietos por Natureza. Inquietos por natureza. E logo, logo a Ira vai trazer para a gente aqui o seu segundo livro, que segundo vai ser um filho. espetáculo. Daqui agora ninguém mais segura. É isso mesmo. E eu quero agradecer vocês por ter ficado conosco aqui todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. O Backstage tem trazido pessoas maravilhosas e a Ira foi para nós uma grande conquista e espero que a gente possa fazer outros programas, tá? Então, fica aí o nosso convite para que você assista os programas nas nossas plataformas do YouTube, do Spotify, e que a gente possa se encontrar em breve nos próximos programas. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.